Meus irmãos, nenhum pregador foi tão bem sucedido quanto Jonas. Pra vocês terem uma ideia, nem mesmo Jesus teve tanto sucesso que a maioria das pessoas na época do ensino e da pregação de Jesus se opuseram a ele. No hebraico, o sermão de Jonas era extremamente curto, se compunha de apenas 5 palavras no hebraico, nada mais do que isso. Contudo, o sermão dele produziu muito impacto. E que impacto! E Jonas fez todo o possível para que a sua missão fracassasse. Fez tudo para que não desse certo. Jonas tinha um espírito indignado, um preparo insatisfatório e um sermão medíocre. Esse era o contexto da sua missão. Resultado? Um sucesso tremendo. Negócio poderoso, um avivamento como poucos aconteceu na história. A maioria dos pregadores trabalha duramente para obter bons resultados. Jonas, ao contrário, trabalhou duramente para não ter bons resultados, mas ele teve sucesso apesar da sua atitude. Jonas foi o único pregador da história que ficou frustrado com seu sucesso. Ficou frustrado porque as pessoas se converteram à sua pregação. Alguns estudiosos, dando rédeas à imaginação, fazem do grande peixe que engoliu Jonas o centro desse livro. Então, por exemplo, é muito comum, inclusive nas classes, nos cultinhos, na IBD, as professoras ensinar sobre a baleia, né? Sobre o peixe que engoliu Jonas. Todavia, o peixe não é a personagem principal do livro, nem mesmo Jonas é. O personagem principal de todo o livro, os 4 capítulos, é Deus. O peixe só é citado 2 vezes no livro, enquanto Deus é quem ordena a Jonas ir a Nínive. Deus é quem envia uma tempestade atrás de Jonas. Deus é quem envia o peixe para engolir Jonas e depois vomitá-lo. Deus é quem novamente comissiona Jonas a pregar em Nínive. Deus é quem perdoa os habitantes de Nínive e exorta o profeta emburrado. Então, não é o peixe, não é Jonas, é Deus o personagem principal. E a gente vai destacar alguns pontos na introdução desse pequeno livro do profeta Jonas, tá bom? Deixa eu falar um pouquinho sobre o autor do livro de Jonas. Para os teólogos, para os estudiosos liberais, aqueles que contestam tudo que está posto de religioso, Jonas é apenas uma novela religiosa com o propósito de ensinar lições morais e espirituais, mas sem qualquer traço de historicidade. Ou seja, Jonas foi uma história que inventaram para ensinar algumas lições, para a gente tirar algumas lições, mas que aquilo nunca existiu, que aquilo nunca aconteceu. Então, esses críticos da Bíblia, eles não creem que Jonas existiu como um personagem histórico, de que aquilo de fato aconteceu. E sem se preocupar com o que os liberais, com o que os estudiosos poderiam pensar e escrever, a Bíblia relata que Jonas era profeta, filho de Amitai, né? E morava na cidade de Gat-Hefer, na tribo de Zebulon, no norte de Israel, que no Novo Testamento é a Galileia, por onde Jesus pregou, e ficava mais ou menos a 7 quilômetros de Nazaré. Jonas então era galileu e ele foi contemporâneo de Amós e Oséias, ou seja, ele escreveu, ele viveu no mesmo período que esses 2 profetas, os profetas Amós e Oséias. O nome Jonas, ou Ioná no hebraico, significa pomba, mas a vida de Jonas nega o seu nome. Lembra quando a gente falou que a maioria dos profetas recebia um nome de acordo com a sua mensagem, de acordo com a sua missão? Parece que a vida de Jonas vai na contramão do seu nome. Porque longe de ser um homem pacífico, um homem da paz, o que a pomba representa, Jonas está em guerra com Deus, Jonas está em guerra com as pessoas.
Ele é um pregador que deseja ver a morte e a destruição dos seus ouvintes e não a salvação deles. Jonas demonstra em seu temperamento um homem emburrado, sem misericórdia e muito mal relacionado com Deus. Os profetas, que era sempre exemplo de quem tinha comunhão com Deus, não é o caso de Jonas. Jonas parece ter muita pouca comunhão com Deus. Jonas profetizou a prosperidade do reino do norte, no reinado de Jeroboão II. Naquele tempo, os ricos ficaram muito ricos às custas do empobrecimento da maioria da população israelita. Esse texto a gente vai ler mais para frente, mas está lá em 2 Reis, capítulo 15. Esse é o contexto histórico de Jonas. E paradoxalmente, esse foi um tempo de grande expansão militar. Enquanto a nação empobrecia, as pessoas ficavam pobres, o Estado ele crescia militarmente. E é bem provável que Jonas, nesse período, tenha se tornado um profeta ideologizado, ou seja, ele se tornou um apoiador das políticas do rei. Ele se tornou um amigo do rei, ele concordava com tudo aquilo que Jeroboão II fazia. E ele tinha consciência, por exemplo, de que nos seus dias a grande ameaça para Israel era a Assíria, cuja capital era Nínive. Era a nação que estava crescendo, era a nação que estava se fortalecendo. Naquele tempo, se alguém poderia trazer algum tipo de medo para Israel, seria Nínive, seria a Assíria. Então esse é o pano de fundo que revela o sentimento de Jonas e as suas motivações para fugir da missão divina em vez de cumpri-la. Tá? Jonas não quer que a nação de Nínive, que a Assíria, seja perdoada por Deus pelos seus pecados. Ele quer que a nação seja destruída. Né? E aí, nos próximos estudos, a gente vai ver um pouquinho as características dessa nação e por que ele quer o mal dessa nação. Ele não quer a salvação da Assíria ou de Nínive, ele quer a destruição de Nínive e da Assíria. Bom? Então, o texto bíblico de 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, localiza o ministério de Jonas em determinado tempo, ou seja, no 8º século antes de Cristo. Então foi o tempo que ele viveu, o tempo que ele profetizou. O nome do profeta Jonas só é citado no Antigo Testamento fora do seu livro apenas uma vez nesse texto de 2 Reis, capítulo 14. A gente vai ler o texto que vai tratar que vai fazer essa citação de Jonas. 2 Reis, capítulo 14, eu vou colocar aqui, você não precisa abrir. 2 Reis 14, os versos 23 a 25, que diz assim, ó. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara a Israel a cometer. Foi ele quem restabeleceu as fronteiras de Israel desde Lebo-Amate até o mar da Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Hefer. Então aqui, lá no livro de 2 Reis, Jonas é citado trazendo uma palavra do Senhor a Israel. Jonas profetizou durante o reinado de Jeroboão II, quando esse monarca ilustre governou em Samaria durante os seus 41 anos. Um tempo de prosperidade financeira para o Estado, de conquistas militares, de paz nas fronteiras. E nessa mesma época, a nação também se entregou à opressão econômica. Os ricos roubavam dos pobres, se entregou aos demandos legais, ao declínio moral e à apostasia religiosa. Então esse era o contexto que o profeta viveu. Né? Então a nação, os ricos cresciam, o Estado crescia, mas a desigualdade aumentava e ao mesmo tempo os juízes,
se colocavam do lado dos poderosos, dos ricos, a nação declinava moralmente e religiosamente estavam abandonando o Senhor. Foi nesse tempo, por exemplo, que Amós denunciou a ganância insaciável dos poderosos e os acordos dos juízes com os ricos para oprimirem os pobres, a corrupção dos valores morais e o desaparecimento da piedade em virtude de uma religião sem ortodoxia e sem vida. Esse é o contexto de Jonas. Uma outra coisa que eu quero destacar é que o livro de Jonas é um livro sob ataque, né? Sob ataque dos críticos. Da mesma maneira como acontece com Gênesis, Jonas é o livro da Bíblia mais atacado pelos estudiosos, por aqueles que querem negar a veracidade dos fatos. A razão principal para a rejeição do livro é que eles não aceitam, como eu disse, a historicidade dos milagres. Esse livro está cheio de milagres. E aqueles que não aceitam os milagres não aceitam os relatos históricos. Então, se os milagres não existem, logo Jonas não existiu e sua profecia não deve ser considerada um fato histórico. Então, como eu disse, na verdade, o livro ele está cheio de milagres e não apenas o fato de Jonas ter sido engolido por um grande peixe e ter sobrevivido. Não foi apenas esse o milagre. Por exemplo, foi Deus que enviou uma tempestade atrás de Jonas. Estava tudo normal. De repente aparece a tempestade. Foi Deus quem acalmou o mar quando Jonas foi lançado para fora do navio. Então, tão logo ele caiu nas águas, o mar se acalmou. Um milagre. Foi Deus quem deu ordem a um peixe e este engoliu Jonas. Foi Deus que preservou a vida de Jonas durante 3 dias no ventre do peixe. Foi Deus quem deu ordens ao peixe para vomitar Jonas. Foi Deus quem produziu o quebrantamento no povo ninivita e ao mesmo tempo que lhe ofereceu graça e misericórdia. Foi Deus quem fez brotar uma planta para trazer sombra e alento ao profeta, e também foi Deus quem fez a planta secar. Se nós tirarmos os milagres da Bíblia, ela deixa de ser palavra de Deus. A Bíblia está repleta de milagres, porque o Deus da Bíblia é um Deus que faz milagres. Alguns críticos rejeitam a veracidade e a historicidade do livro de Jonas, dizendo que é apenas uma lenda, uma parábola, uma história com um fundo moral por trás. Todavia, o nome do profeta Jonas está vinculado a um fato histórico comprovado, o texto lá de 2 Reis, capítulo 14, 25. Ele está presente na história. O livro de Reis é um livro histórico. Está lá mencionado Jonas. Se Jonas é um personagem mitológico, ou seja, não existiu, mas apenas parte de uma história, né? Então, o rei Jeroboão II também o é. Porém, assim como Jeroboão II foi uma pessoa real, Israel foi uma nação real, Amate foi um local real, Jonas também foi uma pessoa real. Não tem nada de lenda, não tem nada de mito, não tem nada de parábola aqui. Então, são fatos reais. Mais do que isso, se Jonas não é uma personagem histórica, então Jesus Cristo enganou-se e faltou com a verdade quando fez menção a ele como um profeta. Se Jonas não existiu, sobre quem que Jesus estava falando quando mencionou Jonas? É impossível negar a historicidade de Jonas e ao mesmo tempo afirmar a credibilidade do Senhor Jesus. A gente estudou isso no nosso tema passado, quando vimos um pouquinho sobre a Bíblia, né? E os críticos da Bíblia, quando negam alguma coisa da Bíblia, estão negando, na verdade, Jesus Cristo, estão negando toda a base do cristianismo. Por exemplo, o texto aí que eu citei de Jesus falando a respeito de Jonas, Mateus 12, de 38 a 40, diz assim, ó. Então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Falando como uma pessoa real. Está falando a respeito de uma história.
uma lenda. Não. Nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Jesus continua. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, se a história de Jonas tivesse sido mera ficção, então o sepultamento de Cristo na Sexta-feira Santa, até a ressurreição no domingo de Páscoa, também seria ficção, não havendo, portanto, qualquer base para comparação. Se Jonas não é uma personalidade histórica, então sua profecia não existiu, nem os ninivitas se converteram. Agora, se tudo não passou de uma lenda, Cristo falseou a verdade e exortou sua geração sem nenhum fundamento, pois o texto bíblico é muito claro. O versículo 41 fala assim: os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior que Jonas. Ora, se nada disso existiu, por que Jesus está falando dessa maneira? Jesus foi categórico ao afirmar que Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim como ele era um sinal para aquela geração. Se Jonas foi uma lenda, então Jesus também precisaria ser uma lenda. Do contrário, não existiria uma conexão real de Jonas com Jesus. Lucas relata este fato assim, Lucas a partir do versículo 11, capítulo 11, versículos 29 e 30. Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa, ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. Então, enquanto os teólogos liberais consideram o livro de Jonas apenas como uma lenda, como uma parábola, e não creem na sua historicidade, Cristo creu, Cristo acreditou. Quem que deve merecer a nossa confiança? Cristo ou os críticos? Se Deus, seja Deus, verdadeiro e mentiroso todo homem. Deixa eu falar um pouquinho agora sobre algumas peculiaridades do livro de Jonas. O livro de Jonas tem algumas características muito peculiares. Então, por exemplo, em primeiro lugar, ele é mais um relato histórico do que uma profecia. O livro é mais uma narrativa da experiência do profeta Jonas do que oráculos divinos pregados pelo profeta Jonas. Então, Jonas em nenhum momento faz aquilo que os profetas estavam acostumados a fazer, dizer assim diz o Senhor. Jonas não faz isso. Os outros profetas falam da parte de Deus ao povo, em vez de contarem a experiência deles. Dessa forma, a mensagem de Deus, aqui no livro do profeta Jonas, está implícita na narrativa, em vez de explícita em uma exortação. Então, todos os outros profetas pregavam, clamavam, exortavam, diziam assim diz o Senhor, e na mensagem deles, na exortação deles, estava claro aquilo que Deus queria. No livro de Jonas não é assim. A mensagem de Deus, ela está implícita na narrativa da história. Aquilo que Deus quer, aquilo que Deus está demandando, aquilo que Deus está ensinando, aquilo que Deus está mostrando, não está sendo verbalizado, está sendo contado. Não está dizendo Deus é isso. Por exemplo, eu dei o título para o nosso estudo a misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. Esse é o título, é sobre isso que esse livro fala. Só que em nenhum momento o profeta fala sobre a misericórdia de Deus. O profeta ensina a misericórdia de Deus. O profeta chama o povo à misericórdia de Deus. Ele apenas escreve a narrativa, escreve os fatos. Isso está implícito no texto. Misericórdia de Deus. Bom? Então, essa é a primeira peculiaridade do livro de Jonas. A segunda é que Jesus
é o único profeta especificamente comissionado a pregar aos gentios. Tá? Nenhum outro profeta foi chamado por Deus para levar uma mensagem aos pagãos. Jonas é único. É o grande livro missionário do Antigo Testamento. Jonas, um nacionalista zeloso, é chamado por Deus e enviado a Nínive, uma grande cidade, para proclamar contra ela, para levar a palavra de Deus a ela. Nínive, mencionada pela primeira vez em Gênesis capítulo 10, versículo 11, foi a antiga capital do Império Assírio. Ela situava-se na margem oriental do rio Tigre. Senaqueribe fez dela a capital da Síria e os medos e persas a destruíram no ano 612 a.C. Nínive era a maior cidade do mundo daquele tempo, maior nação. Tá? Os pecados dos pagãos sobem até o céu, desses pagãos de Nínive, sobem até o céu e ofendem a Deus. E Deus fica incomodado com aquilo que estava acontecendo naquela nação, naquela cidade. Todavia, o amor de Deus pelos pagãos desce até a terra e Deus envia a eles um mensageiro para anunciar-lhes sua palavra. Jerônimo, um dos teólogos da Igreja Católica, né, na verdade da Igreja primitiva, acrescenta que o propósito do livro de Jonas é ensinar que a providência e o cuidado de Deus não se limitam a Israel, mas se estendem também aos gentios. Tá? Então, uma das coisas que esse livro quer mostrar é que Deus não queria salvar apenas Israel, apenas o povo judeu. Deus queria salvar todas as nações. Queria que as suas bênçãos chegassem a todas as nações. Em terceiro lugar, o livro de Jonas termina com uma pergunta retórica. Né? Retórica. Somente Jonas e o livro de Naum terminam suas profecias com uma pergunta retórica de Deus e, curiosamente, os dois profetas profetizaram a Nínive, capital da Assíria. A pergunta registrada em Jonas revela a misericórdia de Deus. Quer ver? Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, vai lá para o capítulo 4, então lá no finalzinho de Jonas, e leia, por exemplo, os versos 10 e 11. É a pergunta, né? O livro termina com uma pergunta. Diz assim, ó, os versos 10 e 11, capítulo 4 de Jonas. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Então, termina uma pergunta. Né? E a pergunta registrada em Naum, sim, Jonas revela a misericórdia de Deus, em Naum revela a justiça de Deus. Se você for um pouquinho para frente aí da sua Bíblia, você vai chegar no livro do profeta Naum, e aí então lá no último versículo, versículo 19, capítulo 3, versículo 19 de Naum diz assim: não há cura para sua chaga, é a profecia para a mesma nação alguns anos depois. Não há cura para sua chaga, a sua ferida é mortal. Quem ouve notícias a seu respeito, bate palmas pela sua queda, pois quem não sofreu por sua crueldade sem limites? Então, lá no começo, Deus está dizendo assim, lá em Jonas, Deus está dizendo, eu não deveria ter misericórdia de Nínive, porque eles se arrependeram, então está falando sobre a misericórdia de Deus. E agora aqui em Naum, alguns anos, um século depois, para a mesma nação, Deus está falando assim, quem não sofreu por sua crueldade sem limite? Então deixa uma pergunta em aberta, mas com a resposta oculta. A resposta é, você vai sofrer o meu juízo. Tá? Então, em Jonas, Deus demonstra misericórdia. Em Naum, Deus aponta o seu juízo. Okay? Em quarto lugar, o livro de Jonas nos revela várias ironias
E essa é a parte mais interessante desse livro. São as ironias contidas em todos os capítulos, né? A ironia é utilizada em todo o tempo para poder destacar, pontuar coisas teológicas. Por exemplo, vou citar algumas ironias e a gente vai passar por elas a partir da próxima semana, tá bom? Então, por exemplo, o nome de Jonas significa pomba, né? Que para nós tem um símbolo de paz, mas Jonas é um ser em conflito, né? Então, ele não vive em paz, ele está em conflito. Outra coisa, Jonas não quer orar, né? Não quer saber de orar em todo o tempo. Você não vê Jonas orando, a não ser no ventre do peixe. Jonas não ora e ele cai numa reunião de oração. Capítulo 1, versículo 5 fala assim, ó: todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, né? Ele não quer orar, a tempestade estava acontecendo, pegando o navio quase virando e Jonas está dormindo. Ele não quer orar, mas estava no meio de uma reunião de oração. Mas uma ironia, Jonas não quer pregar aos pagãos, não quer que os pagãos se convertam, mas na sua honesta negação de obediência, os pagãos são salvos. Olha que ironia. Ele não quer pregar, mas os pagãos são salvos do mesmo jeito. Primeiro, os pagãos do navio, né? Jonas não prega ele, Jonas só fala assim, olha, essa tempestade veio por causa do Deus a quem eu sirvo. Me joga no mar que a tempestade passa. Eles acreditam na palavra de Jonas, joga no mar, quando a tempestade passa, eles começam a louvar o Deus dos céus, né? Então eles se convertem, eles fazem votos. Então Jonas não quer a conversão dos pagãos, mas eles se convertem, né? Primeiro os pagãos do navio, depois os pagãos de Nínive. Ele é o único profeta que diz assim, no versículo 12 do capítulo 1, ele diz duas vezes, na verdade, no seu livro, a expressão eu sei. 1:12, ele diz eu sei, pois eu sei, na parte B do versículo, e no capítulo 4, versículo 2, ele diz também eu sei, né? Também na parte B, né? Eu sabia, né? Eu sei. Mas ele vive de forma contrária àquilo que ele sabe. Ele fala para Deus, eu sei disso, eu sei o que o Senhor quer, eu sei como que o Senhor é, mas ele não se submete àquilo que ele sabe. Ele age contrário àquilo que ele sabe. Deus ensina a Jonas por intermédio dos pagãos, né? Então Deus usa os pagãos para ensinar a Jonas, mas Deus salva os pagãos por intermédio de Jonas. É uma ironia, né? Então, Jonas não é mandado para ensinar aos pagãos, né? Na verdade, os pagãos são usados por Deus para ensinar a Jonas. Mas Deus salva os pagãos por intermédio de Jonas. Enquanto Jonas mergulha no sono da indiferença, né, lá no barco, os marinheiros lutam com paixão pela vida. Enquanto Jonas não está nem aí se o barco vai virar ou não, os marinheiros pagãos estão lutando com paixão pela vida. Outra ironia, Jonas está completamente mudo diante de Deus, diante dos homens, e em contraste os marinheiros agradecem a Deus por sua misericórdia. Olha lá, Jonas não fala de Deus, Jonas não reconhece nada de Deus, Jonas simplesmente fica calado. Mas os marinheiros do navio reconhecem a bondade e a misericórdia de Deus, né? Percebem que Deus está salvando a vida deles. Outra ironia, enquanto Jonas deseja a morte, quando ele fala assim, pode me jogar ao mar, enquanto Jonas deseja a morte, os marinheiros desejam a vida. Estavam fazendo de tudo para poder sobreviver. Jonas usa a nacionalidade para fugir de Deus, enquanto Deus utiliza coisas inusitadas, como o vento e o grande peixe, para executar a vontade do Senhor. Outra ironia, Jonas resgatado da morte por Deus, no final deseja morrer ao invés de viver, porque os ninivitas ganham vida ao invés de morte. Percebem a ironia? Jonas, resgatado da morte por Deus, né, através do grande peixe, lá no final do capítulo 4, ele deseja morrer ao invés de viver,
porque os ninivitas ganham vida ao invés de morte. Jonas prega que Nínive será destruída. Essa foi a mensagem que ele pregou quando foi para Nínive. Vocês serão destruídas. Em tantos dias vocês serão destruídos. E ao contrário disso, Nínive é transformada. Jonas prega uma mensagem, os ninivitas entendem outra, né? E se rendem ao Senhor. Jonas, na sua fúria contra Deus, todavia não deixa de falar a verdade sobre o caráter de Deus, né? Capítulo 4, versículo 2, ele fala assim, ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa, foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Então, mesmo furioso com Deus, mesmo não querendo obedecer a Deus, mesmo indo pregar a Nínive contrariado, porque não era isso que ele queria fazer, ele não deixa de reconhecer o caráter de Deus, que acaba sendo para o profeta o motivo da sua fúria. Ele está irado por exatamente isso, porque Deus é misericordioso. Em quinto lugar, o livro de Jonas descreve o maior protótipo da morte e ressurreição de Cristo no Antigo Testamento. A experiência vivida por Jonas, 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, era um sinal da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Assim como a experiência de Jonas abriu-lhe a porta para anunciar aos pagãos a palavra de Deus, né? Ele chega para anunciar, ele tem o que contar, ele tem uma experiência com Deus para contar. A morte e a ressurreição de Cristo também são o alicerce da nossa redenção, da nossa salvação. Então, o livro de Jonas nos oferece um protótipo das duas mais importantes doutrinas do cristianismo, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Em sexto lugar, por último, a tempestade de Jonas e o naufrágio de Paulo possuem semelhanças e contrastes bem interessantes. Uma no Antigo Testamento e a outra no Novo Testamento parecem servir de tipo e antítipo. E se nós quisermos aumentar os contrastes, nós podemos colocar no meio dessas duas histórias as duas tempestades que os apóstolos passaram com Jesus. Nós veremos como que essas histórias estão conectadas. No estudo mais à frente a gente vai mostrar essa relação dessas duas histórias, mais duas, a história de Jesus com seus discípulos, tá? Por fim, eu quero falar sobre a teologia do livro de Jonas. Então, muitos escritores ao longo dos séculos se debruçaram sobre esse livro inspirado para tentar extrair o propósito principal dele. Então, Jerônimo, ilustre pai da igreja, acreditava que o livro de Jonas tinha sido composto para incentivar os judeus a se arrependerem, né? Os judeus pudessem abandonar os seus pecados. Porque se marinheiros pagãos, ninivitas ímpios podiam reagir à pregação profética com arrependimento, os ouvintes judeus deveriam agir de igual modo. Se uma nação cruel e se uns marinheiros idólatras se renderam a Deus, por que os judeus também não podem se render a Deus? Por que os judeus também não podem abandonar o seu mau caminho? Para Agostinho, Lutero e muitos outros escritores contemporâneos, a narrativa de Jonas ressalta o interesse missionário de Deus, cujo amor e misericórdia não se limitavam aos judeus. Por intermédio de Jonas, Deus não apenas repreende os que desejam limitar a sua graça salvadora ao povo judeu, mas demonstra eficazmente seu real interesse na salvação de pagãos ignorantes e pecadores. Talvez esse seja um erro que a igreja hoje também cometa. A gente achar que Deus salva apenas quem está dentro da igreja, vivendo mais ou menos parecido com a gente, né? O livro de Jonas é uma demonstração que a graça dele não fica restrita às paredes da igreja. Fica restrita àquilo que nós conhecemos como cristianismo. Ele salva quem ele quer, aonde ele quer. Tá?
E a soberania de Deus fica evidente em todas as partes do livro. Primeiro, na experiência dos marinheiros, que Jonas entra no barco sem querer saber dos pagãos, ele não quer pregar, ele não quer nem mesmo conversa com eles, mas mesmo assim eles são salvos quando reconhecem que o Deus de Israel acalmou a tempestade. Em segundo lugar, nós vemos a soberania de Deus quando Jonas pede para ser jogado ao mar para morrer, mas Deus o salva, né? Contra a própria vontade do profeta. O profeta quer morrer, mas Deus o salva, né? O profeta quer ir para Tarsis e Deus não deixa. O profeta quer morrer e Deus não deixa. Preso dentro do peixe, Jonas reconhece que a salvação pertence ao Senhor. A terceira demonstração da soberania de Deus acontece quando a pregação mal-humorada de Jonas provoca arrependimento generalizado. Ele prega de má vontade. Todo mundo na cidade se converte. Isso é obra de Deus, ação de Deus, soberania de Deus. A última lição divina sobre soberania vem quando Deus provê uma planta que alivia o desconforto de Jonas, lá no finalzinho do capítulo 4. Mas depois, um verme também é enviado pelo Senhor que destrói a planta. Depois, um vento divinamente enviado causa desconforto ainda maior no profeta. Deus estava ensinando a Jonas a sua frustração por coisas que ele não criou e pelas quais ele não era responsável, deveria fazê-lo entender a grande misericórdia de Deus por suas criaturas e torná-lo submisso ao soberano plano divino de estender salvação àqueles a quem ele escolheu demonstrar misericórdia. Deus mostra em todas as partes desse livro a sua soberania. Tudo acontece conforme Deus deseja. Ele está guiando a vida do profeta, ele está guiando a história, ele está controlando todas as coisas. Por fim, essa mensagem implícita dirigida ao profeta tinha em vista um público mais amplo, né? O povo de Israel no século VIII a.C., que era espiritualmente insensível. Deus é soberano para salvar aqueles que se arrependem, sejam eles israelitas, sejam eles ninivitas, sejam eles um povo religioso, sejam eles um povo completamente avesso à religião. Deus é poderoso para salvar qualquer um que se arrepender e se render a Jesus Cristo. O que está em questão em tudo isso é a aliança abrâmica, a aliança que Deus fez com Abraão lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Deus é cheio de compaixão e misericórdia pelas suas criaturas. Ele queria, né, que através do seu povo todas as famílias da terra fossem abençoadas. Foi para isso que ele formou um povo. E Deus continua querendo a mesma coisa. Agora o seu povo, a igreja de Jesus, tem a responsabilidade de abençoar todas as famílias da terra. Veja, por exemplo, o Salmo 145. Quero encerrar com esse salmo. Ele diz assim, Salmo 145, os versos 8 e 9. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente, transbordante de amor. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Olha aí. Não é apenas bom para Israel. Deus não é apenas bom para a igreja. O Senhor é bom para todos e a sua compaixão alcança todas as criaturas. Deus queria que o seu povo fosse uma bênção para todas as nações. Deus iria abençoar Israel, mas Israel deveria ser um canal de bênção para as outras nações, mostrando como que o Senhor é cheio de compaixão, cheio de misericórdia. O Salmo continua destacando esse caráter misericordioso de Deus. Veja os versículos 13 e 17. Diz assim: o teu reino é reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. Então, o Senhor é bondoso em todas as coisas. Essa era uma verdade. Jonas precisava aprender isso. O povo de Nínive tomou conhecimento disso.
Nós, igreja, precisamos entender isso. O salmista termina dizendo, os versos 18 a 20, o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Então, esse salmo é um bom resumo do livro de Jonas. O Senhor é bom e misericordioso. Ele vai salvar todos aqueles que o invocam, todos aqueles que o buscam sinceramente. Né? Não aqueles que são hipócritas, não aqueles que tentam usar a Deus, não aqueles que tentam se aproveitar da divindade, não, aqueles que sinceramente, de coração o buscam, sinceramente o invocam. Deus vai demonstrar misericórdia para eles. Sejam essas pessoas os idólatras marinheiros do navio, sejam os cidadãos cruéis de Nínive, seja o profeta desobediente clamando do ventre do peixe, Deus vai salvar todos aqueles que sinceramente aclamam ao Senhor. Deus sempre ouve um clamor sincero, porque como é o título desse estudo, Deus é cheio de misericórdia. Deus é cheio de misericórdia. Amém, meus irmãos? Amém? Então, esse é o nosso primeiro estudo aqui no livro do profeta Jonas, tá? Hoje foi apenas um panorama para a gente poder perceber um pouquinho quais os temas, sobre o que o profeta vai tratar. Então a gente falou um pouquinho, mas essa misericórdia de Deus está do começo ao fim. Né? Deus, acima de tudo, não era com o Nínive que Deus estava sendo misericordioso, era com o profeta. Deus estava pegando um profeta rebelde, profeta que estava abrindo mão do seu ofício, abrindo mão da sua profissão, que estava querendo ditar os rumos da sua vocação. Deus mostra para com ele misericórdia. Deus está todo o tempo trabalhando na vida desse profeta. Deus poderia ter deixado o Jonas de lado. Você quer ir embora? Então vai. Eu pego outro profeta, eu levanto outro profeta. Mas Deus não desiste de Jonas. Deus continua trabalhando sobre Jonas. Deus continua tentando fazer Jonas enxergar a natureza do caráter de Deus. Deus faz a mesma coisa com a gente. Deus não desiste de nós. Ele fica trabalhando constantemente. A gente é rebelde, a gente se desvia, a gente procura o caminho contrário daquele que Deus deseja que a gente trilha. Deus continua indo atrás da gente, pelejando contra a gente, salvando, sendo bom, demonstrando bondade para conosco, ainda que a gente não mereça. Esse é o nosso Deus. Deus extremamente misericordioso. Misericórdia de Deus, o grande tema do livro do profeta. Amém, meus irmãos? Bem,